Pessoal, boa tarde a todos. Nós vamos aqui começar a nossa aula de matemática. Hoje, 12 de abril de 2021. Nós temos 3 aulas de matemática que começam às 14h30 e vai até às 17 horas. Vejamos que nós já estamos trabalhando os números inteiros, certo? Vamos recordar os números inteiros. O que é um número inteiro? Veja, olha, os números inteiros. Os números inteiros. Os números inteiros, eles são positivo e são negativo. Ok, não esqueça disso. Veja que os números positivos eu posso representar assim, mais 2 ou só o 2. Não esqueça que números positivos ele é representado com o sinal de mais ou sem o sinal de mais. Os números negativos, eles todos têm que estar representados com o sinal de menos. Não esqueça. Sempre que você vê um número com o sinal de menos, a gente sabe que é um número negativo. Sempre que a gente vê um número com o sinal de mais ou sem o sinal de mais, a gente sabe que é um número positivo. Hoje nós vamos trabalhar a questão da adição. Nós vamos trabalhar a adição dos números inteiros. Então, o que é adição? É adicionar, juntar parcelas. A gente já estudou a adição dos números naturais. Agora nós vamos trabalhar a adição dos números inteiros. Veja que os números inteiros eles são positivo e negativo. Precisamos entender como juntar estes números, como fazer esta adição. Então vejamos aqui, porque nós temos algumas regras e precisamos entender. Vamos aqui. Se eu tenho, mais 2 mais 4, que é igual. Veja aqui, eu tenho mais 2 mais 4. Veja que são dois números positivos. Então, se são dois números positivos, eu posso somar. Mais 2 e mais 4 é mais 6. Posso utilizar o sinal ou não, porque é um número positivo. Eu posso colocar mais 6 ou só o 6. Os dois lugares estão corretos. Ok? Vamos ver aqui com um número negativo. Se eu tenho assim, menos 2 mais menos 4. Veja aqui, eu tenho que é igual menos 2 mais menos 4. Pessoal, preste atenção bem aqui. Eu tenho menos 2 mais menos 4. Eu tenho dois números negativos. Os números negativos, eles estão relacionados ao que? A uma dívida. Então, ou seja, aqui está dizendo que eu tenho uma dívida de R$2 e também tenho uma dívida de R$4. Então, eu vou somar essas duas dívidas. Quanto eu devo? Menos R$6. Pessoal, preste atenção bem aqui, que nessa questão aqui tem que ser menos 6. Se você colocar o 6 sem o sinal, você erra a questão. Por quê? Porque todo número negativo ele tem que ser representado pelo sinal de menos antes do número. Nós vimos com dois números positivos e nós vimos com dois números negativos. Vamos aqui agora, se nós tivesse assim, menos 2 mais 6, que é igual. Pessoal, preste atenção. Nós temos outra adição. Nós temos menos 2 mais 6. Olha, veja que aqui eu tenho dois números. Eu tenho o menos 2 e tenho mais 6. E estou somando 2. Menos 2 mais 6. Eu não posso dizer que isso aqui é mais 8 e não posso dizer que isso aqui é menos 8. Por quê, professor? Porque, veja bem, eu tenho dois números com características diferentes. Eu tenho um número negativo e tenho um número positivo. Eu tenho o 2 negativo está relacionado a uma dívida e o 6 positivo está relacionado a um crédito. O que é que eu vou fazer? Eu vou observar aqui os dois.
quem é que tem um sinal maior. Por exemplo, quem é maior é menos 2 é mais 6. É mais 6. Então já sei que o resultado vai ser o número positivo. Então eu vou dizer que mais, que isso aqui é igual mais. Então eu tenho R$ 100 e devo 2. Pagando esses dois eu fico com R$ 4. Ou seja, eu tirei a minha diferença. Menos 2 mais 6 é igual a mais 4. Então veja esta diferença, pessoal. Veja esta diferença bem aqui. Ok, vamos lá, vamos dar continuidade. Se eu tivesse assim, olha. Vamos aqui. Se eu tivesse da seguinte forma. Mais 2 mais menos 6. Isso aqui é igual. Pessoal, preste atenção aqui nesse exemplo, certo? Então veja bem este exemplo aqui. Olha, eu tenho mais 2 mais menos 6. Olha aqui o foi que eu fiz. O foi que eu fiz diferente da outra. Eu troquei os sinais. Então entenda uma coisa. Eu tenho 2 positivo agora e tenho 6 negativo. Está dizendo que eu tenho um crédito de R$ 2 e tenho uma dívida de R$ 6. Então eu não posso juntar mais 2 menos 6 e dizer que é mais 8 ou dizer que é menos 8, que está totalmente errado. Eu vou observar quem é o maior de quem. Então vamos observar aqui quem é o maior. Quem é o maior? É o mais 2 ou é o menos 6? É o menos 6. Então provavelmente eu já sei que a minha resposta vai ser negativa. Vou conservar o sinal do número maior e vou fazer essa subtração. Menos 6 mais 2, se eu tenho R$ 2 e devo 6, eu vou pagar os 2 e vou ficar com menos 4. Não esqueça que o resultado negativo tem que ser acompanhado com o sinal de menos, ok? Então a gente já viu aqui a questão de como resolver esta adição. Nós só resolvemos com 2 números. Vamos tentar entender como resolver com 3 números. Por exemplo, vamos aqui. Vamos dizer que eu tenho mais 10 mais 5 mais menos, vamos pôr aqui menos 3, que é igual, certo? Então vamos vir aqui. Aqui eu tenho agora uma adição com 3 números. Mais 10, mais 5, mais menos 3. Pessoal, veja um detalhe bem aqui. Olha, eu tenho 2 números positivos e um negativo. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar primeiro os positivos. Ó. 10 mais 5 são positivos, vai ser mais 10. Certo? Mais menos 3, que é igual. Aqui eu vou observar. Eu tenho mais 10 mais menos 3. Aqui o que foi que aconteceu? Eu tenho 2 números agora. Eu tenho um número positivo e tenho um número negativo. Eu tenho 10 positivo e tenho 3 negativo. Aqui está dizendo que esse 10 eu tenho um crédito de R$ 10 e eu devo R$ 3. Observando, eu vou observar quem é que está com o sinal. Quem é que tem um sinal maior? É o mais. Então vai ser, eu sei que meu resultado vai ser positivo, igual a mais, ó, 10, mais 10 menos 3, aqui dá 10 não, aqui é 15. Certo? Olhando bem aqui, 10 e 5 é 15, certo, pessoal? Então aqui eu tenho 15 mais menos 3, ok? Então aqui vamos lá. Fazendo essa correção aqui. Então, aqui eu tenho mais 15 menos 3. Então, 15 menos 3 vai ser 12, ok? Então, não esqueça, eu fiz a correção bem aqui, pessoal. Aqui é 15. Porque se eu apagar aqui a equação, vai começar tudo do zero de novo, ok? Vamos lá. Se eu tenho assim, ó, menos 5 mais menos 4 mais não, vamos lá, menos 5 mais menos 4
mais 2. Tudo isso é igual. Veja bem, eu tenho menos 5 mais menos 4 mais menos 2. Aqui eu tenho dois números negativos e um número positivo. Eu vou fazer o que? Juntar os negativos. Menos 5 mais menos 4 vai ser menos 9. Mais 2. Mais 2. Ok? Então vamos aqui. Tudo isso aqui é igual. Então eu tenho menos 9 mais menos 2. Eu observo e percebo que o menos 9 é maior do que o mais 2. Então o resultado vai ser igual a menos 9 mais 2. Veja que eu tenho uma dívida de R$9 e tenho apenas R$2. Se eu descontar, eu vou ficar devendo R$7. Então a resposta é menos 7. Próximo. Se eu tenho assim, olha, menos 6 mais menos 7 mais menos 1, que é igual. Então veja bem aqui, pessoal. Eu tenho só números negativos. O que é que eu vou fazer aqui? Somar todos. Se são todos negativos, então aqui eu tenho uma dívida de 6, uma dívida de 7 e uma dívida de 1. Então já sei que o resultado também vai ser negativo. Menos 6 mais menos 7 é menos 13. Mais menos 1, menos 14. Não esqueça que número negativo, a resposta tem que acompanhar com sinal de menos. Se eu tenho isso aqui, olha, mais 2, mais 5, mais 10, que é igual. Veja, aqui eu tenho só números positivos. Então eu sei que esses números aqui também vão ser números positivos. Então já sei que meu resultado vai ser um número positivo. Então 2 mais 5, 7. 7 mais 10, 17. Então é nesse critério que a gente utiliza a questão do número, da adição com números inteiros. Eu também posso ver quem é maior ou quem é menor, certo? Posso também descobrir quem é o valor de x se eu falo assim, ó, x mais menos 5 é igual a 10. Olha, veja bem, se eu falo que x mais menos 5 é igual a 10. Então, quem é o valor de x? Veja que eu encontrei um 10 positivo. Para eu encontrar um 10 positivo, aqui teria que ser 20 positivo. 20 menos 5, não, 20 não, 15. Teria que ser 15. Então, teria que ser 15. 15 menos 5 seria 10. E aí você vai observando. Se o número for positivo, você vai analisar. Se for negativo também, você vai analisar.